A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Para mim é uma alegria enorme. A gente não sabe a minha alegria, porque Deus não reúne pessoas, Ele reúne propósito. Eu creio nisso. Começou pela Bruna. Nunca te vi pregando, Flávio, mas eu sonhei. Deus, olha como é que são as coisas. Então, o que eu vejo com tudo isso? Deus continua sendo Deus antes da fundação, de hoje e para sempre. Significa que Deus vai incomodar algumas pessoas nessa madrugada para o seu favor, porque Ele continua sendo Deus. Enquanto o seu coração fica preocupado, se Deus fez isso comigo para estar aqui hoje à noite, o que imagina que Deus vai fazer com a sua vida? Então calma, tranquilize o seu coração, porque Deus é tremendo e é perfeito. Para eu continuar falando só um pouquinho, gente, né? Antes da gente poder sentar, eu quero me apresentar. Sou Flávio, né? Congrego na igreja Adevec Taquara, pastor Silas Filho, tá? Mando um abraço aqui do meu pastor para todos, tá? Com muita alegria, sou casado. A Sara não pôde vir, minha esposa, minha filha de 5 anos também não puderam vir, tá? Mas para mim aqui é uma grande alegria. Já agradeço a Bruna, ao pastor Carlão. Yuri mandou um abraço para o senhor. Ontem até o Bruno me sacudiu no altar. Vou te falar, para estar aqui pregando é um processo, gente. Mas não adianta, tu correr que Deus te pega. Então eu acho isso tremendo, lindo, porque eu tenho uma história também, rapidinho, para falar aqui, para vocês poderem entender. Sou músico na minha igreja. Toquei muitos anos com muitos artistas no gospel, né? E o que acontece? Com o Marquinho foi o último, né? Viajei com ele, conheci, Deus me propôs essa oportunidade de ter viver um tempo maravilhoso em estourar com ele quando eu morrerei e não disse de você. E aí eu encerrei, quando ele gravou aquele vídeo lá com o Péricles em samba, eu sou aquele rapaz lá no piano, né? E é interessante que naquele dia, olha, pode fazer o fundo, vamos, deixa sozinho não. O samba sempre correu atrás do Flávio. Não é o que o Flávio corria do samba, era Deus que falava para o Flávio não ir para o samba. E engraçado que quando o Marquinhos chegou para mim, eu não ia gravar aquele vídeo lá. Ele falou, Flávio, eu vou gravar hoje, tu não quer ir comigo não? Eu falei, deixa eu ver minha agenda. Minha agenda é ele, né? Eu tô à toa, vou lá contigo então. Aí liguei para a mamãe, que eu morava com ela. Falei, mãe, eu vou acompanhar o Marquinhos aqui na gravação, tá? Não fica preocupada não, tá bom. Quando eu chego no estúdio, quem está no estúdio? Boris, o maior produtor do samba que vocês possam imaginar. Quando o Boris me veio, ele falou assim, ué, o Flavinho toca contigo, Marquinho? Aí o Marquinho olhou e falou, pô, cara, tu é famoso? Eu falei, não sei. Ele, rapaz, Flávio, Marquinho, como a gente corre atrás desse cara, mas esse cara é difícil. Eu falei, difícil não, eu sou só temente a Deus, cara. Aí ele falou assim, mas hoje você vai gravar comigo. Eu falei assim, eu posso gravar sim, porque já que é para Deus eu vou gravar. Se não fosse para Deus, não ia gravar não. E aí eu tive essa experiência de poder gravar ali com ele, o último projeto, e teve um momento que Deus falou assim, agora chega, volta para casa, porque eu quero te tratar agora aqui, né? Foi então que meu pastor, quando viu o vídeo, ele falou, você é crente, rapaz, brincando comigo? Você congrega na minha igreja? Eu congrego primeiro do senhor. Porque meu pastor morava na América, quando ele chegou lá na nossa igreja, que era, antes de ser ADVEC, era IEDJ, o saudoso pastor Gilberto Malafaia era o nosso pastor. E aí, que é o avô dele, pai do pastor Silas Malafaia. E então eu não parava, eu só vivia viajando. E ele falou, cara, tu é crente? Eu falei, sou, pastor, então deixa eu te fazer uma oferta. Quer trabalhar para aqui para o reino e ficar quietinho? Eu falei, é para ontem. Então tudo é no tempo de Deus. Tudo é na maneira dele. Entende? E hoje eu estou aqui para a honra e glória de Deus, agradecendo mais uma vez ao pastor Carlão. Eu falo aqui, gente, esse ambiente aqui, estou até arrepiado. Deus não junta pessoas, mas propósito. Descansa, porque eu não estaria aqui. Foi alguma conexão? Não, foi Deus em primeiro lugar. Então o que Deus já fazia na sua vida é uma demonstração do que eu estou aqui hoje. Então vem junto comigo, abra sua Bíblia junto comigo em 2 Samuel, capítulo 9, verso 7. 2 Samuel, capítulo 9, verso 7. Eu vou lendo, tá? E Davi disse a ele,
não temas, porquanto certamente te mostrarei a bondade por causa de Jônatan, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Podeis assentar, irmãos. Bom, a história de Mefibosete é marcada pelo declínio espiritual do seu avô Saul. Sendo, pois, Saul rejeitado por Deus por usurpar as crenças sacerdotais e as leis de Moisés, a sua arrogância e a prepotência do seu ego faz com que Saul perde todo o seu reino e também eleva fim da sua vida. Mas só que Saul não está indo sozinho à morte. Infelizmente, ele está levando consigo seus filhos e todo o exército. Pois quando a notícia chega à cidade, ao que restava o povo, ela não é positiva, ela é negativa e pega todos de surpresa. Imagina junto comigo, o mensageiro levando a notícia da batalha para a cidade. Povo de Israel, trago notícias da batalha, porém, não é tão boa, porque o nosso rei, os filhos do rei e todo o exército foram abatidos em campo de batalha. Para o povo aquilo foi um choque. O povo não esperava de maneira alguma receber tal notícia. Porque essa notícia não batia com o que o povo vivenciou em 1 Samuel do capítulo 11 ao capítulo 15. O povo está contemplando Saul vencendo batalhas, contra os amonitas, filisteus e os amalequitas. E além dessas batalhas, vitórias ganhas, o povo está contemplando quem? A referência espiritual, a potência maior de Israel. O profeta Samuel ao lado de quem venceu as batalhas. Então isso tudo, todo esse contexto, todo esse cenário de triunfo, o povo está contemplando diante dos seus olhos. E isso bate no coração do povo, com a certeza de que tudo aquilo que o povo até então pediu a Samuel está se concretizando. O povo está vendo quem? Saul vencendo batalhas. O profeta de Israel do lado de quem está vencendo batalhas. Então o povo tem a certeza que Saul é o rei que irá governar o povo. Que Saul é o rei que vai trazer prosperidade para o povo. É Saul que vai trazer proteção para o povo. Definitivamente, então, Israel toma uma decisão: abrir mão de Deus. Fica aqui, por favor. Muito obrigado, tá? Ok? Pois agora Israel está depositando toda a sua confiança, tudo que tem, para Saul. Deus não faz mais parte da vida de Israel. Deus já não é um homem mais, o ser que vai irá trazer proteção e prosperidade. Não, Israel está decidida. Ele é o nosso rei. Ele que vai nos abençoar. Só que Deus dá uma sentença para Saul. Saul, você e a sua geração não vai governar Israel. Pois já providenciei quem irá governar Israel. E as batalhas que foram vencidas não foram para você, mas sim para o meu povo. Escute aqui. Nem tudo aquilo que parece ser significa que Deus está no negócio. E nem tudo aquilo que está dando certo diante dos nossos olhos significa que Deus esteja aprovando. Então não tente, gente, criar expectativas aonde Deus já deu sentença. Como assim, Flávio? Tem gente forçando ciclos que Deus já encerrou. Tem gente forçando porta que Deus já fechou. Tem gente voltando do passado e lugares e Deus já falou assim: não volta, não quero que você volte mais lá. Tem gente forçando alianças que Deus já disse: eu não compactuo. Eu sei que aqui não tem dessa gente, mas eu acredito que eu, juntamente com você, conhece alguma gente teimosa, cabeça dura, que não se desprende do velho,
que não larga de jeito nenhum, e Deus está aqui, eu quero te apresentar o novo, mas não, o novo tem, eu sinto medo, eu tenho dúvida, mas quem está te garantindo não é o homem, é Deus. Me desculpe com todo respeito, eu fico com pena, porque tem gente se humilhando e se rastejando a quem não te merece, e Deus está te apresentando algo novo para a sua vida. Ei, em nome de Jesus, fala para o teu vizinho, larga o velho, hein? Deus está falando. É fato que o povo está extremamente decepcionado. Porque a quem eles confiaram, depositaram toda a confiança, falhou com eles, Saul. E sempre digo que uma vez que você abre mão de Deus para interagir ou se arriscar no incerto, é ter dores de remorso. Ah, o que eu fiz? Por que eu não ouvi a voz de Deus naquele culto que o fogo desceu? Ah, se eu pudesse voltar, eu faria tudo diferente. Porém, agora eu não tenho mais como corrigir o que passou. Não tem como. Porque o que passou e o que foi feito, já era. E o povo está sentindo isso. Por que deu errado? E o pior de tudo, não só com a morte do rei, dos filhos do rei e todo o exército, os filisteus estão entrando para a cidade com toda a força. Pois a babá, diante desse todo esse cenário, ela pega Mefibosete em seus braços e sai correndo. Porém, eu vou ser ousado em fazer uma outra tipo de conjectura, porque é diante de situações que sempre pessoas se revelam. A babá, na minha conjectura, ela poderia fazer um outro tipo de cenário, chegar diante de Mefibosete e falar assim, bom, camarada, seu avô morreu, seu pai também. Bom, significa que eu perdi meu emprego, meu salário e todo esse luxo e status do palácio. Pois até ontem você era algo de valor para mim. Porém hoje, você não serve mais nada. Como o problema não é meu, é seu. Tchau. Que isso, Flávio? Tem gente que se aproxima de você, não pelo que você é, mas pelo que você tem para oferecer. Tem gente que se aproxima, cria relacionamento, sobe no monte contigo, mas o intuito dela não é pelo que você é, mas pela ponte que você vai abrir para ela, de relacionamentos, de portas, de lugares, e quando ela chega onde ela quer chegar, é o que você fala, fulano passou por mim, nem olhou no meu olho. Forte, não é? Foi aí, irmão, que eu fiquei, caraca, Deus, uau! Comecei a notar, gente. E eu falei, cara, Deus, no meu quarto, eu vou tomar cuidado, eu já sei que é o fulano. A gente começa a pensar assim, né? Vou tomar cuidado. Foi então que o Espírito Santo chegou para mim e falou assim, ei, eu quero falar aí contigo. Você se aproxima de mim pelo que eu tenho para te oferecer? Ou porque eu sou na sua vida algo? Automaticamente veio a letra da música do Delino na minha cabeça. Não te adoro pelo que ele faz, eu te adoro pelo que tu és. E haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, se fechar. Ei, você não faz parte de uma minoria que por qualquer coisa, se Deus não respondeu, se Deus não fez da mesma forma, fica chororô, chuta o balde, dá as costas, chega para o pastor, toma minha carteirinha, já que eu não prego, já que eu não participo com os músicos, já que eu não canto, então Deus não está vendo. Ei, você faz parte de um povo que não está diante de um Deus que pode te oferecer alguma coisa, mas porque Ele é todo na sua vida. A sua vida. Mas o que está acontecendo no contexto é a babá. Agora eu vou falar no contexto, mas vou conjecturar mais um pouquinho aqui. A babá vai fazer diferente. Ela está olhando para Mefibosete, e na minha conjectura, antes dela correr, cada um cria sua história, mas vai bater dentro do contexto. Ei, menino, deu ruim. Seu avô morreu, seu pai também. Perdi tudo. Mas antes de tudo ter perdido, foi dado a mim uma responsabilidade, que é você. E seja o que for, e haja o que houver, se foi dado a mim,
eu vou até o fim, porque foi dado a mim. Ei, deixa eu falar uma coisa. Antes que você saísse do ventre da sua mãe, ei, Deus já te conhecia. E antes de você sair, Ele já propôs algo, uma grande proposta sobre a sua vida. Eu sei que você fala assim, mas eu não tenho condições, eu não sou capaz. Ei, até Moisés falou, mas eu sou pesado de língua, Senhor. Eu sou gago, eu não tenho. Não se preocupa, Moisés. Eu vou colocar Arão para ser sua boca, mas você vai ser minha boca. Eu sei que você está com medo, porque a realidade não condiz com as expectativas. E você está assim, não dá para mim, não tenho condições. Mas até Josué falou a mesma coisa. Josué, Moisés morreu, agora é você que vai para frente. Aí Josué vai dizer que ele está com medo, ele está inseguro devido à responsabilidade. Mas assim diz o Senhor, ei, esforça-te, Deus é contigo, não temas, seja corajoso, porque eu sou teu Deus. Não olhe para a direita e nem para a esquerda, porque eu sou contigo. Quem vai te investir é Deus. Quem vai abrir portas onde não tem é Deus. Então não se preocupe, porque Deus entende que você é capaz. Se Ele colocou um ministério, se Ele pôs uma família, se Ele pôs esse sonho, se Ele pôs esse propósito, é porque Ele sabe que você é capaz, sim. A babá então pega Mefibosete em seus braços, desesperada às pressas, ela tropeça e a criança vem ficar aleijada de ambos os pés. E deixava então Saul para sua última aliagem um legado de maldição e de desonra. Agora, com todo carinho e respeito, eu não vou ficar perturbando você o tempo todo, porque tem gente que se incomoda com isso. Mas como somos um corpo, então somos uma família. Então olha para o seu vizinho do lado, com um olhar de profeta, e libera essa palavra para ele assim, ó. Olha, pode olhar. Fala aí, olha para o seu vizinho, escolhe 1 ou 3. E repete então comigo, seja o que for, haja o que houver, você não será envergonhado. Ei, sua história, sua família, seus projetos, seus sonhos, pode estar dando tudo errado. Meu irmão, a chapa está quente, a tampa da chaleira está subindo, mas eu vou te falar o que Deus mandou falar essa noite. Você não será envergonhado. Mas Flávio, você não entende. Você não vai ser envergonhado. Mas já você não vai ser envergonhado. Nota a data de hoje. Você não será envergonhado. Pois o texto dessa mensagem é: eu não serei envergonhado. Para que a gente possa entender o que o Espírito está aqui querendo conduzir diante de um culto tão maravilhoso, eu preciso voltar só um pouquinho dessa introdução de novo, para a gente poder entender o que Deus quer falar conosco aqui. Então, com toda a gentileza, eu peço a vocês que venham apertar o cinto, porque a gente vai voar um pouco sobre as asas da revelação do Espírito Santo. Nessa humilde e simples pessoas que sou eu, entende? Espero que Deus venha falar profundamente aos vossos corações e que vocês possam sair daqui com a certeza que Deus ainda continua falando com a sua igreja. Amém? E para eu ter certeza que a igreja está ligada, no terceiro eu quero ouvir um brado de glória a Deus bem forte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A Rocinha e o inferno quer te ouvir. 1, 2, 3. Tô sozinho não, vamos lá. Meribaal. Isso aí. Meribaal ou Meribaal. Assim que Mefibosete nasce, é esse nome que a qual o seu avô Saul dá para ele. Meribaal. Meribaal significa lutador de Baal, aquele que confronta Baal para preservar a adoração. Porém, esse nome tem algo de especial. Não é à toa que Saul está dando nome à criança. É referente a Gideão. Quando então Gideão está sendo confrontado com Deus. Ou melhor, quando ele dá aquela resposta simbólica. Mas eu sou o menor da minha... Ou melhor, a minha família é mais pobre de Manassés e eu menor. Mas Deus está dizendo assim: mas você é o juiz, e eu vi graças em você, e seja valente e corajoso. Aí Gideão vai fazer prova com Deus.
já que o Senhor é o Deus que os meus antepassados falavam, que é o Deus que chegou no Egito, fez todo aquele barulho, então posso fazer uma prova do Senhor? Pode, e Deus faz a prova. Interessante que Gideão, quando tem a certeza que é Deus, ele adora. E quando Deus vê Gideão adorando, Deus então vai confrontar a adoração dele. Porque Deus não está aqui atrás de adoradores superficiais, gente. Deus não divide a adoração dele com ninguém. Por isso que Deus vai chegar para Gideão e falar assim: está adorando, né? Vai lá na sua casa e tira aquilo que me incomoda. O quê? Baal. Ou eu sou adorador por inteiro, ou eu não sou adorador. Não tem meio termo. Deus não está à procura de adoradores superficiais. Como assim, Flávio? Se eu vencer, eu adoro. Mas se eu perder, eu não adoro. Se eu subir, eu adoro. Mas se eu descer, não. Deus está atrás dos verdadeiros adoradores. Deus está à procura daquele que não vive em um mundo raso, mas completo. Aonde Paulo e Silas estão sendo levados para a prisão e todos lanhados pela surra. Mas quando chega lá e fala: Silas, tu sabe cantar? Não, porque eu só sei pregar. Tu é desafinado? Então vamos adorar aqui. Ei, não importa a circunstância, não importa a situação que você vive, mas Deus sabe, de alguma forma, preserve a sua adoração. Mas Flávio, está difícil. Adore. Mas Flávio, você não entende a minha situação. Adore, porque a última coisa que resta entre mim e você é a adoração. Então preserve tudo que seja a sua adoração. Por isso, entenda o que Deus está dizendo. Preserve. Porque se Paulo e Silas estavam presos e começou a adorar, as cadeias, o que está te prendendo? Hein? É a preocupação do amanhã? Deus não compactua, Deus se afasta. É o Baal esse? Não. Está preocupado com o quê? Não. Porque você está com medo? Aí Deus faz isso aqui, não. Por que o senhor está distante? Enquanto esse tipo de Baal, de medo, de insegurança, tiver junto contigo, significa que mais você adora ele do que eu. Deus não está à procura dos que cantam igual o pastor Carlos aqui, ó. Eu falei, meu Deus, pastor, que timbrão de voz, Deus não me deu isso. Mas você vê, Deus não está à procura dos que estão lá, naqueles que estão lá em cima cantando, dos que estão tocando, não. Deus está à procura de entender assim, mesmo que a situação que eu passo, mesmo que a situação não é favorável, mas eu estou adorando diante das circunstâncias. Olha o que Saul faz. Ele concede isso. Eu entendo que naquela época, eu sempre tiro duas coisas que eram muito complexas, que é a cultura da religião, que era muito severa e muito dura. No ditado popular, muito machista também. Toda criança que nascia com uma deficiência física ou mental, eles já viam que era amaldiçoada. E a mulher não tinha privilégios, não era tão honrada naquela época. E o único papel da mulher era gerar filhos. E a mulher que não gerava filhos, já era complicado. Porque o filho era algo muito importante naquela época. Porque era ele que iria dar continuidade ao legado. Era ele que ia cuidar da casa. Então a mulher, o papel dela era ficar em casa, gerar filhos. Acabou. E a mulher que não gerava filhos era vista como maldita, porque não gera filhos. E naquela época, até na era medieval, quando a rainha, a princesa não gerava filhos, então o príncipe, o rei, tinha relação com as concubinas. Quem já viu até alguns seriados sabe como é que é. Tanto que Sara vai falar com Abraão, mesmo Deus falando com ela e com ele, ei, vai vir uma grande nação. Tu acha que Deus mexe com a lógica, gente? Vai falar com maestria isso é Deus. Se Deus falou contigo que vai ser, vai ser. Mas olha onde eu moro, olha como é que é minha família, todos, se você pega de ponta a ponta a Bíblia, todos eram assim. Sempre tem alguma coisa, e Deus está falando, ei, de vocês vão vir uma nação. Abraão, antecipa aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não pegue atalho. Não pegue atalho, nem mude a rota se Deus falou contigo. Se Deus predestinou, mantém na posição. Abraão foi pegar a rota, foi pegar atalho. Está vendo o que está acontecendo na televisão, hein? Não traga problema, pelo amor de Deus. Mas Flávio nada, não vai na rota, senão vai dar ruim. Vai dar ruim. Saul então está pegando a sua armadura, seu cavalo de guerra.
reunindo os soldados, seus filhos, está indo para uma batalha só de ida e sem volta. Como eu disse no início, a notícia chega ao palácio, a babá então pega Meribaal em seus braços, desesperada às pressas, ela tropeça, e a criança vai ficar aleijada de ambos os pés. Não fazia parte dos planejamentos de Meribaal ficar aleijado, ficar órfão, mudar de endereço e até mesmo mudar de nome. Não fazia parte. Tem coisas que a gente faz, certos tipos de projeto, mas tem alguns planos que não é para entrar e tu fica assim, mas eu não pensei nisso não. É o mesmo de Jó. Jó entregava as ofertas para os seus filhos. Jó é um homem bom e justo. Jó é um homem íntegro, mas não fazia parte dos planos dele ter que perder os bens, ter que enterrar seus filhos, ter que estar com uma doença incurável. Não fazia parte. E isso também não fazia parte dos planos de Meribaal. Meribaal então encontra-se nesse momento coxo, órfão, e sendo conduzido para Lodebar, levado para enfrentar o seu deserto sozinho. O povo de Israel andou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. O que é isso, Flávio? Significa que haverão desertos que você vai estar bem acompanhado, mas haverá desertos que você estará sozinho. Não adianta você querer pedir ajuda aos universitários. Quem são esses universitários? Papai, mamãe, marido, esposa, cunhado, papagaio. Não adianta, porque é entre você e Deus. Acabou. Acabou. Não adianta. Mas eu preciso entender que Lodebar não é o fim da história, nem o fim da minha vida, de maneira alguma, porque é apenas um propósito entre você e Deus. Lodebar é uma passagem, não é uma estadia, não é uma moradia fixa. Tem gente que conseguiu entender o processo de Lodebar e saiu. Outros, infelizmente, continuam até hoje. Fizeram de moradia. Outros saem e voltam. Mas deixa eu explicar. Lodebar não é uma estadia, nem um bate e volta. É a passagem que você precisa sair. Não adianta. E o interessante disso, que vai me chamar a atenção, é o processo de como Deus trabalha dentro de Lodebar. Ou melhor, dentro do seu deserto. Há uma grande diferença, é quando Deus está te conduzindo. Essa que é a diferença. Deus não expõe a quem Ele leva para o deserto, a quem Ele leva para Lodebar. Deus não expõe, de maneira alguma. Quer ver um exemplo? Quantos sonhos José teve? Vamos lá, igreja. Quantos sonhos José teve? 2 sonhos. Nesses 2 sonhos que José tem, Deus não está dando um mapa para ele, explicando assim: José, eu vou te explicar como é que vai ser todo o processo, até você chegar no Egito e se tornar governador. Está na Bíblia isso? Não está. Olha o que Deus vai deixar para José: sonhos e o silêncio. Entenda uma coisa, Deus não vai bater com a língua nos dentes para dar satisfação para as pessoas, porque está te conduzindo para o seu deserto. Porque Deus não é falador nem fofoqueiro, porque é entre você e Deus. E além disso, Deus não vai te dar satisfação, Deus vai te dar um silêncio. Pô, Flávio. Por quê, Flávio? Porque quando José foi jogado no poço, Deus estava em si. Quando ele foi vendido para o Egito, Deus estava em. Quando ele está na casa de Potifar, Deus está em. E quando ele vai sofrer tentação com a mulher de Potifar, Deus está em. E quando ele é caluniado na casa de Potifar, Deus está em. E quando ele é levado para o calabouço, Deus está em. E quando ele está no calabouço, Deus está em. E quando ele é esquecido no calabouço, Deus está em. Mas só que todo o processo tem o seu. Deus faz Faraó dormir e dá sonho para Faraó. E aquilo que ninguém vai interpretar é o que só José vai interpretar. Fica tranquilo.
tinha gente preparada lá dentro do palácio. Mas o que Deus prepara é só para vô? Por isso que você faz assim. Mas por que comigo? É porque Deus sabe, porque você vai fazer, pelo tempo do seu processo e tudo que está sendo preparado para você. Eu imagino a cena, José chegando na frente de Faraó e Faraó falando assim, então você é o cara que interpreta os sonhos? Aí José vai falar assim, eu não, mas o Deus que eu sirvo sim. Ei. Jesus está sendo conduzido no deserto para sofrer tentações, e quem está conduzindo Jesus? O Espírito Santo é uma trindade, então é o próprio Pai que está conduzindo o seu filho, não popou, gente. Quando eu fico na minha conjectura vendo Jesus botando o pé no deserto, e Deus está explicando para ele, meu filho, eu sou pai, gente. Depois eu vou falar, eu vou chegar nesse ponto aí. Filhinho, olha, é 40 dias, mas depois dos 40 dias você vai sofrer uma... Meu filho, quem é pai e mãe sabe como é que é uma proteção, não é? Mas Deus ficou em... Ué, com o próprio filho, não. Acho que eu estou errado, pastor. Ué, então Jesus inicia o seu jejum. Deus está em 20º dia. Deus está em último dia. E a Bíblia diz que Deus envia os seus anjos para servir a Jesus. Estou certo, pastor? Espera aí. Terminou o jejum. E no final do jejum, Deus envia os anjos para servir a Jesus. Gente, não. Deus ficou em silêncio. A Bíblia vai dizer que Deus está cansado e com fome. E Deus poderia fazer o quê? Se o meu filho concluiu, dá de comer, porque quando a minha filha chega, papai, eu estou com fome. Aonde que um pai vai deixar, ou uma mãe vai deixar? Pode ter uns, mas quem cuida não vai deixar seu filho passar fome. Mas Jesus está lá, cansado e com, e Deus está em, aí vem as 3 tentações. Vixe. Você está cansado? Você está com fome? É desse jeito. E Satanás está atacando ele. Aí Jesus vai dar uma última atacada. E Jesus vai responder assim: vai-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Até Satanás não aguentou. Falou, chega, o cara com fome, cansado, e não quer, deixa eu meter o pé. Aí a Bíblia vai dizer que então Deus envia o quê? Os seus anjos para servir. Eu entendo sim a sua preocupação. Hoje você está forte, amanhã tu começa a murmurar. Tu fala palavras que o próprio Espírito Santo fala, não, Deus, ele não quis dizer isso. Que em Romanos está falando, com gemidos inexprimíveis. Ele está traduzindo de outra forma. Mas você está lá chutando, por que eu estou passando por isso? Eu estou sendo dizimista. Aí tu reclama do cabelo, aí tu reclama da roupa, porque na verdade é o que está te catucando. Eu entendo sim, porque até Jó reclamou, querendo satisfação. Ei, e você pode sim, porque você é de carne e de osso. Tem o seu direito de reclamar sim. Maldito dia que eu nasci, maldito dia que eu saí do ventre da minha mãe. Essa data, e se eu pudesse rasgar ela da minha vida. Por quê? Os especuladores estão lá, ó. E ela, o que está acontecendo? Especulador, ele julga pelo que vê, mas não tem prova. Aí fica todo mundo falando coisa. Ah, está passando aquela prova lá, está passando aquele deserto lá, porque alguma coisa fez. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não perca seu tempo com esses tipos de níveis de pessoas, de especuladores. Porque esse tipo de especulador que não sabe o processo que Deus está fazendo contigo, vai falar, sabe o quê? Amaldiçoa teu Deus e morre. Especulador vai falar, sabe o quê? Vai lá, os 3 amigos de Jó. Estão vendo ele. Choram, rasgam a veste, põem a cara no pó, ficam 7 dias de silêncio, entendendo a dor dele. Mas depois que eles ganham, voltam a si, a normalidade, eles começam a observar tudo que está acontecendo. Especulador. Jó, você precisa se reconciliar a Deus porque você está em pecado. Você procura de qualquer forma ter
ter que dar satisfação e se justificar. Não perca seu tempo justificando para quem não vai resolver nada para você. Porque você está no processo. É Deus que te levou. É Deus que está te tratando. Abraão, eu quero seu filho de volta. Oh, eu sou pai. Eu falei, Deus, qual é, Deus? Que isso? Imagina Abraão caminhando com seu filho do lado. Eu sei o que é isso. Eu vou reproduzir as falas da minha filha. Papai, o dia ontem foi tão bom, o senhor brincou comigo. Minha filha é menina. Eu brincando de boneca, pinta, passa batom na minha boca. Papai, o senhor estava tão bonito. Eu falei, aham. Abraão está andando e ouvindo a voz do seu filho. E ele não tem que falar nada. Ele só tem que cumprir o que Deus mandou. Imagina ele ter que ouvir a voz do seu filho. Papai, e aí, o que vai ser lá? Ei, papai. E quando ele pega forças para ter que matar o seu filho, Deus fala, Abraão, para! Porque eu entendo hoje quais são as suas prioridades. A sua prioridade sou eu, entenda isso. Aonde está a sua prioridade? Porque é o silêncio de Deus. Porque Deus quer saber de fato quem é você. É muito fácil. Aonde está meu coração? Ali estará o meu tesouro. O silêncio de Deus, na verdade, é assim: eu conto contigo, desiste não. Ei, eu estou com você, não para não. Aí eu vou lá resolver. Aí parece que na minha conjecturação, Miguel, não vai não, Senhor. Não vai não, porque tem que se resolver sozinho. Ei, Deus precisa saber qual é a sua prioridade. Se a sua prioridade é o que você quer, ou se a sua prioridade é Deus. Deus precisa saber quem você é, por isso que ele fica quietinho, porque Deus não pode comprometer o que ele estabeleceu na sua vida. Não vai. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, e o cativeiro de Jó foi mudado. Ei, aguenta firme, com a pressão da vida, faz parte. Escute, uma coisa é Deus me conduzir, a outra coisa é eu me conduzir para o deserto. Aqui eu vou falar, escuta isso. Quando eu sou conduzido por Deus, Deus não expõe a nada, porque Deus quer tratar contigo. Deus está te corrigindo, Deus está te ensinando, Deus está te disciplinando, te amadurecendo e te preparando, porque Deus sabe que o que está por vir é muito grande e você tem que estar preparado. Agora a diferença é eu, Flávio, me conduzir para o meu Lodebar. Não Deus, mas eu. Deixa eu falar para vocês que isso é uma realidade. Quando é eu que estou me conduzindo, é eu que exponho minha vida no deserto para as pessoas. E todo mundo sabe o que aconteceu contigo. Natan está de frente para Davi. Pega essa. Aí Natan vai falar da história do homem rico e do pobre. É, Davi, o cara rico, né? Cheio de ovelhas, tinha um hóspede na casa dele, mas ele resolveu pegar a única ovelha do pobre. Matou e deu pro... Pô, Davi faz o circo dele, minha conjectura, mas eu imagino a cena. Davi fazendo fuso, pega a armadura, vamos pegar esse camarada aí, vamos lá. E Natan, paradinho. E ele, chama os homens, esse cara não vai ficar vivo não pode não, isso é injusto. Natan, e aí? Me fala o endereço, a casa. Aí Natan, Davi, o endereço é aqui, e o cara é você. Na mesma hora, Davi reconhece Caim. Aí Davi vai ser diferente de Saul. Davi está falando assim: tira de mim a coroa, tira de mim o trono, mas não retire de mim o teu ex. Só que Deus está chegando até Davi falando assim: cara, o que está acontecendo contigo? Fui eu que mandei você ir para o deserto? Não. Quem te deu permissão? Olha só Deus. Eu te dei tudo quanto era de Saul, até as mulheres dele. E se te faltasse alguma coisa, eu te daria em dobro. Davi, a espada vai passar. Teólogos vão dizer que Davi tem um poder militar tão grande na época, que vocês terem noção, se vocês pararem para ler a Bíblia, um homem dos valentes mataram 1000 homens. São 600 homens. Um dos homens vão chegar para Davi, quando Absalão se levanta para tomar o trono. É só o Senhor dar ok que a gente pega com força. Escute isso aqui. Davi está entendendo o processo. Ei, Davi está entendendo. Na minha conjectura, diante do que os teólogos estão falando,
Davi está dizendo assim: se eu respeitei a liderança de Saul, você acha que eu vou passar por cima da espada da consequência? Eu estou entendendo. Eu aqui tenho que ficar calado e recuar. Não adianta você querer bater de frente. Não adianta você achar que você está certo. Porque se Deus deu uma sentença, é melhor ficar quietinho. Esteja preparado para receber pedradas de ataque, de acusação e de julgamento. Porque nesse momento você está vulnerável. E é interessante que até você reconhecendo, tá ok. Você recuando, porque você... Se Deus te dá uma sentença e você parte para cima, você não está se rebelando contra os homens, não. É contra Deus. Aí dá ruim. Olha o que está acontecendo. Um dos parentes de Saul percebe que Davi está vulnerável. Mas Davi não está só. Escuta essa. Davi está lá tomando pedrada. Pedrada. Foi Davi que matou Saul? Até quando Davi recebe a notícia que Saul morreu, ele faz um cântico para Saul. Olha o que está acontecendo. Saul não se rebelou contra Saul, respeitou Saul, não fez nada, mas alguém percebeu que ele estava vulnerável. Ei, não se preocupa não, que quem está te tacando pedra é Deus que vai tratar. Não precisa dar resposta não. Fica quieto, porque quem vai fazer justiça para você é Deus, porque você já entendeu o processo. Então não precisa levantar a mão. Você que dá vontade de dar um... Eu passei por um negocinho aí, a pessoa veio falar comigo, eu falei, sim senhor. Aí o pessoal, você está mudado. Eu falei, é o processo. Não vale a pena, porque quem faz a justiça é Deus. Aí um dos homens de Davi fala assim: o senhor quer que eu arranque a cabeça desse cão morto? Aí Davi vai falar: essas pedras fazem parte do meu processo. Aí Davi vai liberar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. E Davi se humilha e encontra a porta da misericórdia, gente. Porta da misericórdia. Deus traz aqui. Deus despreza o soberbo e exalta os. Então, agora diferente é, Deus descia na variação do dia todos os dias, na mesma hora e no mesmo local, todos os dias. Gente, isso aqui para mim é o mais forte da Bíblia. E descia para conversar e ter intimidade com Adão. Deus passeava com Adão no jardim. Ei, meu filho, está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é tudo seu. Você pode colocar o nome de tudo, cara. Fica à vontade. Está vendo ali, ó? É seu. Toma posse. Deus está liberando palavra profética para ele. Ei, sujeitai, tomai, multiplicai. É teu, cara. Mas aí, Deus cismou de colocar um Lodebar no meio do jardim. Eu falei, pô, por quê? Está lá a árvore lá. Eu imagino assim, na minha conjectura, nessa humilde analogia, Deus falando assim: tá vendo aquele Lodebar ali? Não entra, não toca. Ei, cara, pelo amor de Deus, não vai ali. Tu entendeu? Pô, para quem tem intimidade, se conhece a pessoa, eu imagino Adão falando: tranquilo, pai, estou contigo, fechado com o senhor. Você acha que eu vou dar esse mole? Não. O senhor me deu privilégio e oportunidade e eu não vou dar esse mole não. Então tá bom. Só quem está cantando no ouvido da erva? A ser tomada pelo Satã. E Deus está o quê? Observando em si. Deus não podia, ei, pode sair, cuidado. Não. Seus atos, suas escolhas, você tem o seu livre. É você que faz. Quando ela toca da fruta, Deus está em silêncio. Quando ela come da fruta, Deus está em silêncio. Aí eu imagino, na minha conjectura, não é brincadeira, os anjos brincando assim: e cara, será que ela vai levar lá para Adão? Vai, eu posto. Não vai não. Ela vai levar. E ela está caminhando, meu Deus do céu. Eu imagino os anjos brincando assim. E ela está indo para... Não, mas Adão não vai dar mole não, cara. Porque Deus fala com ele, ó, dentro do olho. Não vai dar esse mole não. Eu tenho certeza. E cara, lá, tá pegando. E Deus está em... Adão toca na fruta e come dela. E o mais legal, que para mim é triste, é Deus nunca perde a hora. Deus não muda quem Ele é. Continua sempre sendo o mesmo.
Adão, cadê você, Adão? Escondido. Ué, Adão, ué, meu amigo, cadê você, meu melhor amigo? Que é o primeiro melhor amigo de Deus, gente. Estou escondido. Por quê? É porque eu estou nu. Mas quem te falou como que Deus é? Deus está fazendo Mas todo orgulhoso não reconhece e transfere a culpa. Ainda mais para quem deu. Olha só o orgulho, a soberba. Ué, mas como assim? Ele poderia parar até aqui. Foi a mulher, mas ele pega pesado. A mulher que você me... Pô, eu falei, caraca, Deus, eu imagino Deus falar assim, miserável. Então eu sou culpado. Só, né? Olha a consequência. Sai do jardim. Ei, Deus, sai do jardim. Vai comer o sol da terra. Você vai sentir dores de parto. Porém, a graça alcança até lá no jardim do Éden. Porém, do seu ventre haverá um que irá amargar a sua cabeça, Satanás. Ei, calma que a graça de Deus é contigo. A misericórdia de Deus. Mas eu entendo o seguinte, diante de tudo isso, o povo andou 40 anos no mesmo lugar, não ia para frente nem para trás. Não ia, gente. Deus extremamente chateado com o povo. E essa fúria chegou tão forte no coração que nem eles não viram a terra, só Caleb e... É o que está acontecendo. Entenda uma coisa, diante de tudo isso, é agora a mudança de nome de Mefibosete. Maqui está olhando para ele e dizendo assim, cara, eu vou te chamar de Mefibosete. Você não vai ser envergonhado, não. Deixa eu falar uma coisa. Deixa desdenhar você. Deixa eu falar o que quer. Ah lá, tá achando que é crente demais? Olha só, tadinho, tadinha, olha. Tá agora falando, tá carregando... Mas é um fracassado, uma fracassada. Isso não limita quem você é e nem faz você perder a sua essência. Deixa falar, deixa colocar apelido. Deixa. Significa que você está incomodando o inferno e muita gente. Porque você já está entendendo o processo de Deus na sua vida. Então vamos falar assim, lá vai ela, lá vai ele. Até ontem está fazendo um monte de coisa errada. Está achando que vai, tadinha, tadinha. Deixa falar, não muda quem você é e nem toca na sua essência, porque Deus é contigo. Dá ouvido não, deixa falar. O que eu vou entender nesse processo de Lodebar? Que todo esse processo eu passo, e a Bíblia vai dizer que Mefibosete teve um filho chamado Mica. E se ele teve, eu vou diante do contexto do texto, significa que ele teve uma família. A Bíblia não vai falar da esposa dele, mas teólogos vão dizer que nessa época, o machismo era tão grande, que era difícil de colocar o nome de uma mulher na Bíblia. Então eu vou diante do que eu entendo dentro do contexto, porque a criança não nasce sozinha, depende de um casal. Então o que está acontecendo? Se ele teve um filho, ele teve que trabalhar, ele teve que cuidar. Significa que ele não estava parado à toa. Ei, não adianta você ficar parado murmurando não. Ei, não adianta você ficar reclamando das coisas que estão acontecendo. Trabalhe, porque enquanto você está trabalhando, Deus está agindo para você, sem você em menos de esperar. Por que, Flávio? Entenda isso. Davi está sentado no trono, e Davi não está, porque na verdade ele já tinha batido todas as cidades. Não há mais guerra em Israel. Então Davi está em paz, não há sangue em suas mãos. Então Davi está em paz em seu coração. Enquanto você, de vez de murmurar, trabalhar, vai vender balinha, fica parado não. Eu tenho a promessa, mas vou dormir até 1h da tarde. Não, faz alguma coisa, vai no monte, ora, mas não fica de bobeira não. Porque das simples coisas que você estiver fazendo, ocupando a sua mente, Deus está agindo por você, sem você perceber. Para de falar, mas parece que é difícil. Deixa eu ocupar minha mente com alguma coisa aqui, porque toda hora eu falo que é difícil, que eu não sou capaz. Tenta produzir, tenta fazer alguma coisa. Vai estudar, naquela prova, naquele concurso, então vai, cai dentro. Mas Flávio, não tem condições. Tem, porque Deus é contigo. Uma vaga é a sua que importa. Se são 3, uma é a sua. Mas faz alguma coisa pelo amor de Deus, porque nada cai do céu. Tu está no seu Lodebar e está à toa, poxa. Por favor, em nome de Jesus. Se você está entendendo o processo, não fica à toa. Vai produzir, vai fazer alguma coisa. Pastor, posso fazer alguma coisa? Estou à toa. Varre, limpa. E Deus está assim, é isso que eu quero.
Enquanto Gideão estava despreocupado, Deus estava agindo a favor dele. Porque aí Davi em paz vai fazer assim, Deus vai trazer na memória de Davi. Aí Davi, será que tem alguém que eu posso ter de beneficência da família de Jonatas? E Mefibosete sabia disso? Não. Porque ele está ali cuidando da sua farra. Aí você quer abrir mão do seu casamento. Quer abrir mão da sua esposa, do seu marido. Você quer abrir mão de coisas, se Deus está falando para você não sair, você está abrindo mão. Tem gente fazendo tudo o contrário do que Deus está fazendo, gente, pelo amor de Deus. E quando Mefibosete, aleijado, está cuidando da sua casa. E Deus está ali com Davi, trazendo a memória dele. Até que alguém fala, Ziba, tem sim um moço. Mefibosete, onde ele está? Lodebar, na casa de Maqui. Até Ziba vai falar assim, mas só que ele é aleijado. Olha só. E Davi está pouco se lixando, porque quem é aleijado ou coxo é visto como maldito, não alcança. E Davi, eu estou pouco me lixando porque eu sou o rei. Deus não está olhando para as tuas condições. Ele quer fazer mediante do que você está fazendo hoje. Pô, Deus não tem com preguiçoso, vamos fazer alguma coisa. Não tem. Davi está enviando então seus homens para buscar a Mefibosete. Gente, o que Deus está para fazer na sua vida é algo tão extraordinário, que até vizinho não vai acreditar. E vizinho, quando eu falo, é quem está perto de você. Porque na verdade está perto de você, mas não acredito que você vai chegar lá. Está achando que é nego de fora? Não, é sempre quem está perto de você, que mais entende que você não vai conseguir. E vai ficar assim, mas ela, mas ele, é assim que Deus vai fazer. Mefibosete está chegando diante de quem? Davi. Ele se prostra, ele está falando, bom, eu sou um cão morto, pode cortar a cabeça. E Davi está liberando uma palavra para ele, ei, fica calmo, menino. Na verdade estou aqui para restituir tudo quanto é do teu avô e teu pai. Deixa eu liberar uma palavra para você. Ei, a glória da segunda casa será maior do que a primeira na sua vida. Vai ser muito maior a glória. 2, esse processo de lágrima, de dor, o lugar da vergonha, haverá dupla honra na sua vida. Por isso que vale a pena entender o processo. Ei, restituição, a glória da segunda casa, o lugar da vergonha, porque só você e Deus sabe tempos de lágrima, tempos de dor, e às vezes a sua guerra, teu deserto está aqui, ó, e parece que não tem fim, tu fica, meu Deus, eu vou ter um AVC. Ei, Deus está restituindo tudo, até a sua moral, não só aquilo que você precisa nessa noite. Deus está restituindo tudo em dobro na sua vida, as lágrimas deixadas, as humilhações tomadas. Ei, tudo sendo passado, vai vir dupla honra sobre a sua vida em nome de Jesus. Ei, rei significa destaque. Tudo quanto você fizer, assim diz Deus, você vai ter destaque. No seu ministério, no seu trabalho, tudo onde você colocar a planta do seu pé, você vai ter destaque. Você vai fazer coisas grandes. Ei, além do verso vai falar de pão. Pão fala de partilhar. Pão fala de compartilhar. Ei, quanto mais você doa, Deus multiplica na sua vida. Por quê, Flávio? E Deus está fazendo um milagre, pegando o pão e levantando. E quando Deus partilha o pão no meio, o pão cresce. Ei, quanto mais você se doa, achando que não vai acontecer nada, é o que Deus vai derramar na sua vida. Bênçãos sem medidas. Ei. Estava lá a viúva, Deus está falando, Elias, sai de Criate. Vai ter uma viúva que vai te cuidar. Ele entende, ele sai. O profeta entende muito bem das coisas. Ele estava lá e viu uma mulher lá catando graveto. E ele vira para ela e fala assim, ei, você pode arrumar um pouquinho de água para mim? Aí ela, sim. Aí ela, quando ela está indo, mas espera, só mais uma coisa. Você também pode fazer um bocadinho de pão para mim? Aí ela volta e fala, aí que tá, a água tem. Mas a farinha que eu tenho para fazer para mim, para o meu filho e a gente morrer, aí Elias vai ser usado. Que outra coisa que eu falei assim, caraca, eu ia falar outra coisa. Então você vai fazer para mim, primeiro eu, depois você, e para o seu, deixou o filho em terceiro plano. Se eu estou com 2 danoninhos, gente, minha filha, e chega um cara que eu não conheço, e vai falar assim, dá primeiro para mim, e o que sobrar você divide com seu filho, pô. Mas quem entende sobre provisão, ele sacrifica, ele abre mão. Ela está sacrificando
para poder ter. Tem coisas que Deus vai pedir para você dentro de Lodebar, e você vai falar assim, mas eu não tenho para dar. Tem sim. Enquanto ela entende a situação, ela vai abrir mão daquilo que é mais importante. É igual Abraão. Abraão está cedendo a toda a parte dele, e Deus está compensando Abraão. Ei, quando então Elias recebe, aí Elias vai liberar, enquanto a chuva não vier, não vai faltar na sua vida, na sua casa, farinha e azeite. Ei, não se preocupa, porque até em Lodebar Deus vai trazer provisão para você. E não se preocupa que Deus vai enviar pessoas para poder te sustentar até você chegar lá. Não se preocupe como é que vai ser, é que Deus está falando que Ele vai fazer. Ei, e aqui eu fecho a mensagem. Mesa. Porque Davi está falando, além de restituir, você vai sentar na mesa para comer o pão comigo, continuar? Gente, foi aí que Deus pegou comigo. Mesa fala de particularidade. Mesa fala de intimidade. Mesa fala de laços. Ei, a bênção, Deus, Ele dá sem medir esforços. Deus dá. Porque se a gente for parar pela grandeza de Deus, eu não vou falar de nomes, mas quando a gente para ver o que as redes sociais mostram pra gente, eu estou falando do nosso meio, tem gente que não era digno nem merecedor de receber o que está recebendo, porque estava na notoriedade, e quando ganha resplendor, a primeira coisa a fazer é mudar de lado. Aí tu fala assim, caramba, cara, tem gente querendo estar nesse lugar aí, e o cara recebe da parte de Deus e abre mão de tudo. Mas o que eu entendo com isso? Deus não mede esforço nenhum para ter que te abençoar, mas a mesa é para quem quer. Mas por que, Flávio? É porque nem muita gente quer sentar na mesa. Por quê? Você não coloca qualquer um na sua casa para sentar na mesa contigo, não é verdade? Isso, e outra coisa, antes de ter intimidade tem que ter um particular, não é assim? Porque aí quando você tem um particular com a pessoa, você vai entender, ela pode sentar na mesa comigo, porque a partir do particular é que define tudo. Então sentar na mesa é para quem tem intimidade. E interessante que quando a gente chega na mesa e tem intimidade, você está começando a criar laços, e é a partir dos laços que tudo se revela. Porque não é qualquer um que fala você a verdade, é só quem tem intimidade. E tem muita gente que corre da mesa, por quê? Vai mexer contigo. É mais fácil eu receber as bênçãos, mas a mesa não. Por quê, Flávio? Porque ali já é um outro esquema. Eu estou recebendo bênçãos de Deus. Essas bênçãos é sem medidas. Deus não mede esforço, Ele dá. Parece ser loucura, né? Mas se tu parar para ver, tu fala assim, essa pessoa não é merecedora não. Quem já pensou assim igual a mim? Tu olhar e falar assim, essa pessoa não é merecedora não, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas a mesa não é para qualquer um. De muitos discípulos, Deus tinha os 12 mais achegados. E dos 12 mais achegados, Deus tinha o quê? 3 mais próximos. Mas a mesa quem sentou foi João. João cismou de botar a cabecinha no ombro dele. E Deus revelou para ele aquilo que os olhos e ouvidos nem chegou no entendimento do coração. É isso que Deus tem para dar para você. Porque a bênção é só algo. Bênção vai. O meu concunhado, que é pastor, ele falou uma coisa interessante. O homem quando compra um carro, ou seja o que for, 3 meses ele está cuidando, ninguém pode tocar. Eu falei, cara, é desse jeito. Mas depois que passa, o carro fica todo sujo. Então você começa a pensar, a bênção não é suficiente para a minha vida. Porque eu vou entender que a mesa é muito mais importante. Então a mesa é, Deus te abençoa, mas certas coisas Deus não negocia. Porque quando eu sento na mesa, Deus começa a revelar certos laços que precisam voltar para o lugar. Mas Deus, eu fui abençoado, mas não, eu não quero te perder por causa da bênção. Porque ali, quando Samuel recebe a notícia que o povo quer um rei, Samuel está em cabisbaixo, está triste. Deus na mesma hora se prontifica e fala, por que você está chateado? Não é contigo, é comigo. É o povo que não quer me ver mais. É o povo que se afasta da mesa para ter intimidade comigo. Não é contigo, mas que saudade que eu tenho daquela Israel que estava no deserto. Porque era dependente da minha mesa. Ei, não te aparte da mesa de Deus. Não te aparte da intimidade com Deus.
Porque tem gente que está sendo abençoada, ou está mesmo dentro da igreja, mas está mais afastado da mesa do que está perto. Mas nessa noite, Deus quer estabelecer de novo um pacto contigo, que vai além de bênçãos, além dessas suas lágrimas. É uma mesa preparada para você, que Ele quer voltar a ter um relacionamento contigo. Ei, Ele quer andar contigo como andou com Adão. Mas sabe, isso é impossível, é porque você está distante da mesa. Ei, a bênção não é tão importante do que a mesa. Quando Davi está falando com Mefibosete, você vai sentar comigo. Davi não tinha intimidade com Mefibosete, mas a mesa está aqui, a decisão é sua. Ei, volta para a mesa, pelo amor de Deus. Ei. Posso orar para a igreja, pastor? Eu não sei quem está, eu não falo somente afastado de Deus, mas da mesa. Porque a vida, o que se tem lá fora, faz a gente ficar tão ocupado com as coisas, e é uma correria, porque nós vivemos um tempo é como um miojo instantâneo, é botar para assar e ser rápido, porque a correria está muito grande lá fora, e muitas das vezes a gente acaba se distanciando de Deus, porque é muito mais fácil a gente ter que buscar Deus para o que a gente pede, e eu estava explicando hoje para minha esposa isso. Uma coisa é você fazer jejum, mas não significa ter intimidade com Deus. Por quê? Você está lutando contra a sua carne. Uma coisa é você orar a Deus. Isso te faz aproximar de Deus? Não. Porque depois que você está orando, você começa a falar: Deus, é porque eu preciso. Ei, você está subindo no monte, vai estar perto de Deus? Também não. Porque quando você sobe no monte, Deus sabe que você está passando por uma... Exatamente. Agora, o adorador é diferente. Ele sabe quem ele é. É interessante, para eu fechar, Davi, quando está enfrentando o urso, leão, e está cantando: até que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Teólogos estão dizendo que Davi está enfrentando lobos selvagens. Não está na Bíblia, mas ele está cantando este louvor diante do que ele está enfrentando, além de ursos e leões. Até que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. 13 anos de idade. Depois disso, Davi está lidando com Golias, mas a harpa está com ele. Porque essa harpa é a conexão diante de Deus. É a mesa que conecta com Deus. Há um Davi antes e pós o trono. Quando Davi chega no trono, Davi deixa de lado a harpa e Davi cai. Ei, não se afasta da mesa, seja o que for. Mas Flávio, seja o que for. Estava conversando com a Bruna, a gente conversa, tudo bate. Quem está no propósito entende tudo. Deus está apertando daqui, porque não importa quem Deus vai colocar aqui para falar alguma coisa. Alguém Deus vai tocar. Mas o que importa é que esteja sendo estabelecido o propósito dele. Mas o que o mais importante, eu falei para Deus, Deus apertou comigo, gente. Deus teve que apertar, não para eu estar aqui, para ganhar alguma coisa, mas poder entender: Deus, o Senhor quer que eu volte para a mesa? Então eu estou voltando para a mesa. Eu quero sentar contigo, eu quero compartilhar contigo. E quando você senta com seu amigo, você não ri com ele? Eu só assim com meus amigos, a gente fala um monte de bobagem. E quando você vê, a hora já passou. E é essa mesa que Deus quer fazer a partir de hoje contigo. Ei, Deus está falando para você chegar em casa, liga o teu som. Ei, deixa eu falar contigo uma coisa que é de Deus. Quem está no processo é interessante. Eu cheguei em casa, liguei o som, aí comecei a ouvir lá, paz, louvores, preparei a playlist, aí está todo mundo cantando, aquilo outro. Aí chega domingo à noite, Deus usa o pregador e pega na minha mão. Eu falei: cara, sabe por quê? Preparei a mesa, sentei com ele, deixei de lado a preocupação da vida, e comecei a falar: bom, se é a mesa que o Senhor quer, então o que me vale mais é me aproximar dela. Ei, se preocupa não, porque diante desse Lodebar, Deus vai te honrar. Mas Flávio, fui eu que cometi o erro. Sim, e você já é um campeão, você é uma vencedora, porque você está reconhecendo, e Deus abate o soberbo e exalta o... Então você está no caminho igual a mim e você. Ei, a gente que vai encontrar o melhor de Deus, e pessoas vão ficar assim admiradas contigo. Ei, como é que você conseguiu? Ei, como é que você venceu? É porque eu entendi, o segredo está na mesa. Não estão diante dos leões que vão se levantar, dos Golias que vão se levantar conosco. É porque diante de toda a adversidade, de todo o deserto, de tudo que está vindo para contra mim, poxa, o culto foi bom, mas quando eu chego em casa vem uma avalanche. Ei, a avalanche se levantou, é a Bíblia que está dizendo. Ei, entra no seu quarto e fecha e vai falar com o teu Deus que está no céu.
É a mesa que está te esperando. A mesa está diante de você. Cria esse relacionamento com Deus. E o diabo não vai entender nada. Ela não está reclamando. Ele não está murmurando. Ele está entendendo tudo. O que está acontecendo? Porque agora você está tampando os ouvidos. Porque você está entendendo o processo. E você entendeu que o importante é a mesa. Porque Deus já disse, Ele não mede esforço para te abençoar. Mas tudo depende da mesa. Ai, não abra a mão da mesa por causa de bênçãos. Não abra a mão da mesa por causa das lutas. Deus está falando, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. A mesa é mais importante, é a conexão que eu tenho contigo. Porque quem entende não se permite a ser influenciado por esse mundo. Aí quando você vai ver cantor, pastores que admiravam, e tudo que estão fazendo hoje, meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? Sabe por quê, Deus? Se afasta da mesa, Flávio. E você? A mesa está aqui. João entendeu, de todos os discípulos. Mas Pedro, Senhor, foi comparado contigo. Pedro fez milagre. Não. Mas João, até a morte dele foi diferente. Por quê? Porque ele entendeu a mesa. Ei, Deus não tem preferidos. Mas Paulo, não. É quem fica na mesa comigo. Faça a tua noite diferente. Ei, quando vier o problema, ou até a bênção chegar para você, porque Jesus, a cada milagre que ele fazia, e Jesus ia para um monte e se esvazia, porque ele entendia Jesus assim, peraí, a minha mesa está lá no monte, acabei de fazer um monte de milagre, as pessoas estão falando, você é o cara, então peraí, deixa eu lá para a mesa, falar com quem me entende. Ei, é a mesa, a partir de hoje, nós vamos bater de frente com essa mesa, e falar, sento contigo, não me preocupando com o meu amanhã, porque o meu amanhã está nas suas, mas eu quero aqui avivar, de novo contigo, uma intimidade. Eu não sei quantos estão nesse processo. Eu não falo do teu vale, eu não estou falando do teu Lodebar. Pode ser que alguns já saíram desse Lodebar. Pode ser que um esteja no meio do Lodebar, no olho do furacão, que eu falo que é ali que está a decisão. E outros que já saíram. Mas diante de tudo isso eu falo da mesa. Como é que está a sua mesa de relacionamento com Deus? Que pode ser, como a Bruna falou comigo, Flávio, pode ser que não é isso, mas que Deus queira isso. E se for isso, gente, quem vai estar trazendo provisão para você é Deus. E Deus entendendo você na mesa, Deus começa a tirar tudo. Peraí, sai você. Você não vai fazer esforço nenhum. Deus vai começar a fazer assim, ó. Tiver que matar, Deus mata, gente. Ué, se levantaram contra Moisés, o que Deus fez? Porque Moisés estava na mesa. O segredo é mesa. Porque ali na mesa Deus vai falar contigo. E Deus vai explicar para você. Sabe o que? É eu contigo. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Tem coisas que eu falo com meu pai. Não. Eu falei, pai, não é porque não é contigo. É comigo. Eu não tenho que dar satisfação ao Senhor. Mas quando acontecer, você vai entender. Então pessoas vão tentar falar, mas você é louca, você é louco. Entenda você, agora eu estou vivendo um novo tempo. Qual o tempo? Da mesa. É tempo da gente se avivar nessa mesa. É onde Deus vai revelar coisas que a gente não imagina, que vai além do que está por vir. Então eu quero fazer uma oração para você. Flávio, eu meio que me distanciei um pouco dessa mesa. Eu na verdade nem sabia que existia essa mesa, porque a gente está aqui mais para pedir a Deus, porque eu sei que a pressão é tão grande, e a gente está ali num desespero danado para poder, e às vezes a nossa fé esmurece. Mas por que esmurece? Por falta da mesa, gente. Se a gente tem a mesa, pode vir o que vier, e seja o que for, nada e ninguém vai nos afastar do amor de Deus. Quem quer receber oração essa noite? Vem aqui na frente. Fica vergonha não. Eu quero orar por você. Hein? Você entende que você está bem com Deus? Amém. Você entende que você não deve nada a Deus? Amém. Porque na mesa Deus vai começar a revelar sim coisas que estão escondidas. Porque o tratamento é entre você e Deus. Mas se você quer vir aqui, eu quero orar por você. Eu creio que vim como um profeta nessa noite. Mas, se você não quiser vir, eu quero que a igreja fique de pé, que eu vou orar por você. Senhor Deus e meu Pai,
diante da sua igreja, Pai. Eu sou grato ao Senhor por essa rica oportunidade, por estar aqui clamando para a sua igreja, Pai. Quem sou eu, Pai? Não sou ninguém. Aqui está a sua filha, Senhor. O Senhor conhece muito mais ela do que eu. O Senhor entende muito mais ela do que eu, Pai. E o Senhor sabe da necessidade dela, mas hoje o Senhor está estabelecendo sobre a vida dela, renovando uma mesa de intimidade. E essa mesa Deus vai começar a mostrar para ela coisas que ela nunca imaginou na vida dela. O Senhor vai começar a compartilhar coisas para ela que ela agora vai ver sobre o sobrenatural em nome de Jesus. Porque agora entre o Senhor e ela tem uma mesa. Uma mesa que Deus vai mostrar toda a máscara. O Senhor vai mostrar para ela tudo aquilo que impede. Então Deus, em nome de Jesus, toda barreira que te faz distanciar entre o Senhor e ela, o Senhor vai começar agora a trazer de volta. E aquilo que para ela seria impossível, agora se torna possível, porque o Senhor está estabelecendo nela uma mesa de intimidade, uma mesa de companhia. Por isso, Deus, em nome de Jesus, esteja com ela, esteja com a sua igreja, renovando o coração da sua igreja, em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite de algo extraordinário de mudança para a sua casa, renovando mesa da intimidade. Meu Deus do céu, traga de volta, Senhor, o primeiro amor, a intimidade, Pai. Renova a sua igreja, renova a mente, renova o coração diante desse processo e estabeleça em nome de Jesus, Deus, essa mesa. Nós te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.